era inegociável para mim. E estivesse como estivesse, o episódio tinha que sair. Por muito que tivesse muita vergonha de me ouvir, porque cada episódio que eu tenho, eu revi o episódio. Eu fiz este trabalho de consciência e no início gostava-me muito, porque este síndrome de impostor vinha de: será que eu disse da forma certa? Será que eu estou a conseguir chegar ao outro lado? Então era muito neste sentido de pôr um timing definido e aos poucos aquilo que eu senti que foi acontecendo foi eu baixar esta guarda do perfeccionismo e conseguir aprender a olhar para o bom. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Por Dentro Com, um podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do podcast. Eu sou a Elizabeth Costa e hoje o Por Dentro Com é com a Daniela Crespo. A Daniela é coach de comunicação e podcaster e é empreendedora. Tomou a decisão de enfrentar o microfone com coragem, mas também com responsabilidade e estratégia. Por todos estes motivos e mais alguns que vais perceber ao longo da nossa conversa, este foi daqueles diálogos que gostei muito de conduzir. Há já muito tempo que o podcast da Daniela Crespo, Bem Fala Quem Está de Fora, faz parte do Popcasts. É daqueles títulos que faz bem ouvir, porque aprendemos bastante de forma descontraída e profissional. Fica para ouvir uma entrevista que foi muito mais do que isso, foi uma belíssima conversa sobre comunicação. Olá, Daniela. Olá. Daniela, o que é isto de um coach de comunicação? Conta-me lá. Um coach de comunicação é aquilo que eu faço hoje. Eu começo como terapeuta da fala e no início eu estava muito formatada para reabilitar patologia. Alguém tem um problema de comunicação e vamos resolver. Até que eu percebi que um terapeuta da fala podia fazer mais do que reabilitar e podia otimizar competências na área da comunicação e da voz. E foi aí que eu tirei a certificação em coaching de comunicação e me tornei coach de comunicação. E nessa parte do coach de comunicação fazes o quê diariamente? Ajudo pessoas a preparar apresentações, a preparar podcasts também, que isto surgiu. O podcast foi uma forma que eu arranjei de divulgar aquilo que eu fazia. E já lá vamos. Não me estrague já as perguntas todas. Explica primeiro o que é que fazias só enquanto coach de comunicação. Preparar apresentações, Ok. maioritariamente. Pessoas que tinham inseguranças a comunicar. Todos temos, um bocadinho, não é? Sim, e eu também tenho. E que sentiam que a comunicação era um desafio, não conseguiam transmitir uma mensagem com confiança, têm dificuldade na clareza, a estruturar um discurso, por onde é que começam, como é que querem falar sobre si na sua apresentação, qual é que é a parte sobre si que vão contar, de que forma é que a vão contar, como usar metáforas para chegar ao outro de uma melhor forma. Então é tudo isso que eu faço. Eu até desmistifico aqui o conceito de apresentações, porque apresentações, a partir do momento que nós temos uma ideia para transmitir, o contexto é variável. Pode ser uma apresentação com slides, num discurso mais formal, ou pode ser um episódio de podcast, pode ser uma conversa difícil, que eu já ajudei pessoas a preparar conversas difíceis para sair de um local de trabalho, para comunicar aquilo que não têm coragem de comunicar a um chefe. Mas isso também se aprende a fazer. Isso também se aprende a fazer. Que bom. Até porque um coach de comunicação e aquilo que nós fazemos muito é esta questão da autoconsciência na comunicação. Como é que é a forma como nós comunicamos? Como é que é a forma que o outro comunica e como é que eu posso transmitir e entregar esta mensagem para que esta mensagem consiga chegar ao outro? Então, e como é que neste processo aparecem então os podcasts? Aparecem porque eu, nesta transição de terapeuta da fala, coach de comunicação, eu queria transmitir o meu trabalho e eu não sabia para onde me virar. Eu comecei a gravar vídeos, a fazer stories, comecei a ter contacto com o podcast, comecei, vou escrever posts, por onde é que eu começo? E então surgiu o podcast. E quando surgiu o podcast eu pensei, vou-me focar só no podcast e vou pôr um objetivo de 1 ano de podcast com consistência semanal e vamos ver no que é que isto dá. Mas já vão quase 100 episódios, se eu bem Sim, me lembro. Vão quase 2 anos. Isto porquê? Porque eu adorei o processo de criar podcast e vi muita vantagem nesta ferramenta
para a comunicação. Porque eu comecei por, semanalmente, fazer o meu trabalho de comunicação com o podcast. Ou seja, eu estou a divulgar aquilo que eu faço, mas eu, com muitas inseguranças e com muitas questões de comunicação para resolver, porque a comunicação nem sempre foi a área mais fácil na minha vida, então vamos pensar de semana a semana o que é que eu posso fazer para treinar a minha comunicação. E então, semanalmente, eu fazia o meu treino de comunicação com o podcast à medida que eu estava a divulgar o meu conteúdo. E foi fácil pela primeira vez enfrentar um microfone? Não. O que é que sentiste? Muito nervosismo, ansiedade, sendo eu... Ficaste sem palavras? Não fiquei sem palavras. Não fiquei sem palavras, mas fiquei com muitas palavras na minha cabeça, principalmente porque eu vinha da terapia da fala e eu tinha aquele peso de: será que a minha voz está boa? Será que eu vou ter qualidade vocal para entregar o meu conteúdo? Será que a voz está mais grave? Está mais aguda? Então tinha muitas palavras na minha cabeça a sabotar-me. Okay. Que eu acho que isto acontece ao longo do podcast e à medida que nós gravamos podcast. Achas que é o síndrome do impostor? O síndrome do impostor, sim. E como é que venceste? Como é que deste o passo a seguir? Como é que venceste este síndrome? Por datas. No primeiro episódio, eu lembro-me de ter assim vários takes para gravar, foi assim num domingo. E eu pensei, não, este episódio tem que sair. E eu meti na cabeça que são episódios semanais e é durante um ano. Então vamos tentar até X data, eu punha datas para mim. Eu só tenho 2 takes para gravar, 3 takes. Vamos ver no que é que isto dá. Mas era inegociável para mim. E estivesse como estivesse, o episódio tinha que sair. Por muito que tivesse muita vergonha de me ouvir, porque cada episódio que eu tenho passou, eu revi o episódio. Eu fiz este trabalho de consciência e no início gostava-me muito, porque eu tinha muita vergonha de me ouvir, muita vergonha daquilo que estava a dizer, porque este síndrome de impostor vinha de: será que eu disse da forma certa? Será que eu estou a conseguir chegar ao outro lado? Será que estes exemplos são suficientemente claros para quem me está a ouvir? Como é que está a minha voz? Se calhar aqui andei a rodear. Então era muito neste sentido de olhar para aquilo que eu fiz, de pôr um timing definido e aos poucos aquilo que eu senti que foi acontecendo foi eu baixar esta guarda do perfeccionismo e conseguir aprender a olhar para o bom. Mas curiosamente começaste logo por cumprir um dos mandamentos do podcast, que é a consistência. Essa coisa de teres dito para ti própria: isto tem que sair semanalmente. Sim. Durante um ano, não é? Sim. E depois chegou um ano e agora o que é que eu faço? Eu agora adoro isto. Tem que vir mais outro ano e mais outro ano. Então, estamos a falar de um podcast que se chama, e que nós temos muito gosto em ter no podcast, graças a Deus, que se chama Bem Fala Quem Está de Fora. Sim. Como é que chegaste facilmente a este título? Cheguei a este título porque, curiosamente, este título já vinha de uma rúbrica que eu tinha enquanto terapeuta da fala, quando estava na transição entre terapia da fala e coaching. Uma das estratégias, eu falei há bocado da divulgação, foi eu aproveitar uma imagem e punha som atrás, onde eu contava uma história. Então, na altura, eu andava a ver nomes para essa rúbrica e eu ainda estava em intervenção com adultos e um senhor chegou ao pé de mim e disse: olha, ele perdeu na altura, ele era professor e perdeu aqui uma competência de acesso às palavras, e então para trabalhar com ele eu estava a tentar com que ele me trouxesse coisas que ele fazia habitualmente, e uma delas era a leitura e a escrita. Ele lia muito, escrevia muito, e então ele chegou-me com um calhamaço de provérbios e de nomes populares. E então eu disse: ai, que giro, será que eu posso tirar fotocópia para ficar com isto? Até porque eu sou muito ligada às minhas avós e eu quis logo tirar fotocópia para também explorar junto delas. E quando eu estava a decidir o nome dessa rúbrica, eu estava com o calhamaço ao lado e estava uma página aberta. E eu, quando olhei, que giro, bem fala quem está de fora, por que não? Mas isso é uma grande verdade. É assim, quem está de fora sabe sempre dizer aos outros como é que hão de fazer, não é? Sim. Fazer depois é mais difícil. Exatamente. E nesta coisa da comunicação faz todo sentido. Sim, e fazia sentido com a minha história, porque eu venho de uma família de extrovertidos que adoram falar pelos cotovelos e eu sempre fui muito quieta, muito calma, muito observadora, e então eu cresci a ouvir que falar era fácil, que comunicar era fácil, e para mim não era assim tão fácil. Meu Deus, isso é um percurso de facto fantástico. E então a expressão começou a fazer muito sentido na minha vida.
E eu comecei a perceber que já a tinha ouvido lá atrás, noutros contextos, mas que fazia todo o sentido aqui linkar com a história, com comunicação. E, entretanto, também tens trabalhado com podcasters. Sim. Ou seja, deixaste só essa área das apresentações e de quem vai falar para os outros, com estas pessoas que falam também para os outros, mas com um sentido Sim. mais intimista, mais próximo. Como é que tem sido esta experiência? E isso apareceu recentemente na minha vida, até porque eu ainda dou sessões de coaching de comunicação. Esse ainda é o forte. Recentemente eu comecei a perceber, espera lá, aquilo que eu fiz, o treino que eu fiz comigo durante um ano, eu consegui desenvolver ferramentas que eu hoje consigo ajudar a outras pessoas que queiram, que já tenham um podcast, ou que querem começar, ou que já tenham um podcast e queiram ter feedback da sua comunicação. Eu consigo ajudar essas pessoas. E então este ano as peças juntaram-se e eu construí uma mentoria para ajudar as pessoas a olhar para a sua comunicação e a pensar nela de uma forma intencional. Daniela, ouves muitos podcasts neste momento? Ouço alguns. E como é que achas que está, digamos assim, a podosfera portuguesa? A podosfera portuguesa. É assim, eu recentemente ouço muito e ouço de clientes. Ok. Porquê? E coisas que vão sair no futuro, porquê? Porque eu ainda faço ou ouvir o meu, para me dar feedback, ouvir com quem trabalho, para lhes dar feedback, por isso o tempo não sobra muito para ouvir os portugueses. Mas vou ouvindo, eu acho que cada vez mais surgem podcasts. Penso que podíamos refletir sobre a comunicação, alguns deles, eu acho que, pensando aqui na intenção, porque muitas das vezes, e isto já me aconteceu e é normal, e acho que também ao ouvir, eu também olho e tento perceber em que fase é que a pessoa se encontra. Se já gravou muitos podcasts, se não gravou, qual é que é o seu contexto, porque acho que é muito fácil no início, se calhar nós perdermos um bocadinho da mensagem e percebemos até para onde é que nós estamos a ir, e até porque como comunicadores, e como a comunicação é treino e depende de nós, nós estamos aqui a construir como comunicadores. Tu, quando fazes o teu podcast, preocupas-te com a qualidade? Sim. Portanto, a todos os níveis, tipo o som, a tua postura, isso preocupa-te? Preocupa-me. E o que é que achas? Que estamos a melhorar? Preocupa-me aqui a questão da qualidade da entrega da mensagem. Ou seja, eu estou a falar para quem? Quem é que está do outro lado? Preocupa-me esta mensagem ser clara, ter uma intenção. Ou seja, eu não ligo o microfone e penso, eu agora vou falar sobre isto sem previamente ter pensado que vou falar sobre isto. E é esta clareza e esta intenção e o estar a falar não comigo, mas para ti, para quem me está a ouvir, é que faz a diferença. Porque às vezes, e eu nesta jornada de ouvir alguns podcasts, às vezes eu também sinto que as pessoas se esquecem que, ok, elas estão a falar sobre elas, é a história delas, é aquilo que elas estão a comunicar, estão a transmitir conhecimento, estão a contar a sua experiência, mas temos sempre a falar para alguém. Está sempre alguém do outro lado e alguém que merece ser acolhido com a nossa comunicação. Então eu vejo as coisas neste prisma. Okay. Então, voltando aqui aos podcasts, se conhecesses agora alguém que vai enfrentar pela primeira vez um microfone, o que é que lhe dirias assim à partida? Começa. Oh, meu Deus! Que isso é o mais difícil. Sim, se calhar por fases. Tentar perceber em que fase está. E se calhar um microfone, assim como estamos agora aqui, logo em primeira instância, para alguém que nunca ouviu a sua voz, pode ser desafiante. Mas certamente que tem ao seu alcance um telemóvel onde pode gravar mensagens de áudio. E então pode até criar um grupo consigo próprio onde começa a enviar mensagens para si mesmo de uma forma intencional. Ou seja, se eu começasse a criar um podcast e se eu tivesse que criar conteúdo, vou criar aqui um grupo comigo próprio onde eu 2 minutos, 3 minutos vou falar sobre um conteúdo que eu gostaria de apresentar. E com o telemóvel já pode começar a gravar a sua voz, a ouvir-se, a perceber como é que num episódio a solo começa a encadear o discurso. É por aí que começas a tua mentoria com quem te procura neste momento para fazer um podcast? Sim. Ok, vamos começar nesta mentoria, vamos estar 7 sessões ao longo de 7 semanas juntas. São 7 semanas? São 7 semanas, Okay. Ao longo de 7 semanas juntas, estamos juntos neste percurso. Vamos já nesta primeira sessão tentar perceber qual é que é a mensagem-chave do podcast. Ok.
porquê e para quê este podcast, o que é que vai acrescentar ao outro, o que é que vai acrescentar à tua profissão, o que é que te vai acrescentar a ti, e depois uma data assim, um mês em que tu gostarias que este primeiro episódio saísse e lançar o podcast. Então começamos por aí, mensagem-chave, a intenção e depois uma data para trilharmos depois o caminho ao longo das semanas. Portanto, quem acessa à tua mentoria tem 7 semanas de acompanhamento, digamos assim, para criar a coragem para publicar. Mais 2, que é para depois darmos feedback. Ok. mais dois meses de extra mentoria, que é para eu conseguir perceber, depois do lançamento, como é que está a comunicação, o que é que sente, pronto, dar este suporte. Estás a começar, não é? Estou a começar. Pronto. Como estávamos a dizer há bocado, e eu cortei-te um bocadinho o discurso nessa parte, os podcasts estão a crescer, não é? Estão a crescer também em Portugal, o interesse por este formato. Sim. E, portanto, as pessoas também precisam de saber onde é que procuram ajuda para começar. Uhum. E este tipo de mentoria pode ser um primeiro passo. Pode ser no primeiro passo. Principalmente até porque, como falavas há bocado, há muitas inseguranças. E uma das inseguranças é: eu ligo ao microfone e falo do quê? E então é mesmo para ajudar tu aqui tens coisas, tu aí dentro tens coisas para comunicar na tua profissão, as tuas histórias, elas são válidas. Agora é perceber para este contexto do teu porquê e para quê um podcast e percebermos como é que tu podes comunicá-las, ainda que com inseguranças, porque elas vão surgindo ao longo do processo. Eu ainda hoje tenho inseguranças, há momentos mais desafiantes e é um processo, é um caminho. Para além da vergonha, para ti, qual foi o principal obstáculo? Não houve mais. Só foi sempre essa questão de... Muitas questões. Eu questiono muito. Então está bem. Então deixa-me lá assim algumas para quem nos está a ouvir também se calhar vai identificar-se. Sim, olha, no início, quando eu comecei a lançar o podcast, a minha questão é: será que alguém me vai ouvir? E durante muitos episódios eu pensava: será que alguém me vai ouvir? Depois comecei a ver que havia downloads e que as pessoas efetivamente estavam a ouvir, as pessoas começaram a dar feedback e eu, ok, as pessoas estão-me a ouvir e eu estou a receber feedback, vamos continuar. Depois, passado quase um ano, eu olhei para os números e eu vi que estava já a chegar a um número assim considerável. E eu, as pessoas realmente estão a ouvir, estão pessoas do outro lado. E eu comecei a sentir um peso e uma responsabilidade que eu acabo por sentir sempre em todos os episódios, porque as nossas palavras importam, as nossas mensagens importam. E às vezes eu sinto estas perguntas de: será que eu estou a entregar o suficiente e da forma certa e que vai servir quem está do outro lado? Então é uma das questões que também surge mais recentemente. E esse é também um outro lado do podcast, que é dar atenção a quem nos está a ouvir, não é? Sim. Esta questão de criar um bocadinho de comunidade e de fazer com que eles façam parte de qualquer coisa. Sim. Sim. Sentes isso? Sim. Aliás, o meu episódio 100 foi nesse sentido. E o objetivo foi acolher quem está do outro lado. Houve um formulário que eu partilhei, onde as pessoas fazia 3 perguntas: porque é que queriam vir ao podcast, qual é que era a sua história, e as pessoas foram respondendo e mostraram interesse em vir ao podcast. Eu vou gravar com uma pessoa que eu não conheço, mas é da minha audiência, ouve o podcast, com o objetivo de também lhe dar palco a quem está do outro lado e a quem acaba por me ouvir. Então, e quem ainda não ouviu nunca o Bem Fala, quem está de fora, é uma aventura a solo ou é entrevista? É a solo. E o que é que achas destes 2 formatos? É a solo e com entrevistas também. Os episódios a solo foram os mais desafiantes para mim gravar, porque sozinha com o microfone é sempre mais desafiante. As entrevistas foi uma descoberta. Eu não sabia que gostava tanto de entrevistar pessoas. Aprendi com o podcast. É um formato, e aqui para quem quer também trabalhar a sua comunicação, é incrível, porque no fundo estamos com uma pessoa à frente, nós conseguimos ter uma panóplia de como é que a outra pessoa comunica, começar a perceber padrões de comunicação. Aliás, na mentoria eu também faço um bocadinho isto, que é como é que tu te comunicas, como é que comunica o outro, que padrões de comunicação e perfis te podem aparecer para tu ajustar a tua comunicação à da outra pessoa. Então hoje em dia gostas mais de conversar do que de fazer podcasts a solo? Gosto mais de conversar. Mas eu ouço a audiência e percebo que os episódios a solo também são muito importantes. E há pessoas que só ouvem episódios a solo, há pessoas que ouvem solos e entrevistas, e há pessoas que só ouvem entrevistas. Ah, é? Sim. Tu consegues perceber essas diferenças? Eu vou questionando. Okay. É uma pergunta que eu vou fazendo recorrentemente e vou-me apercebendo que tenho estes 3 tipos de pessoas.
Ok, isso é importante, conheceres a tua audiência. Sim. Sim, e perceber o que é que as pessoas, quem é que me ouve, o que é que eles dizem, o que é que eles gostam, e depois, claro, ajustarmos às nossas necessidades com as necessidades do outro e encontrarmos aqui um ponto de equilíbrio. Então, Daniela, conta-me uma coisa: estamos a perder uma coach de comunicação e a ganhar uma podcaster, ou estas duas carreiras vão seguir em frente, ao lado da outra? Eu acho que as duas vão seguir em frente. Eu mesmo como podcaster levo... Elas não dão para separar, equilibram-se muito, até porque comecei como coach de comunicação e aqui deu muitas ferramentas para podcaster. De podcaster também consigo alavancar e treinar as minhas competências para ser uma melhor coach de comunicação, por isso... Então, o Bem Fala Quem Está de Fora vai continuar. Sim. Mas como podcaster, estás-te a ver a fazer outro título qualquer, outra coisa qualquer, assim, diferente desta que estás a fazer a curto prazo? Não sabes? Não sei, mas eu gosto muito. É assim, eu fui à rádio, tive a experiência, um workshop de rádio e curiosamente detestei. Detestei, mas eu vou explicar, eu vou pesquisar. Então, acho muito bem, vou explicar. Detestei toda a parte de produzir, até porque, como no podcast eu tenho ajuda e eu não faço essa parte de produção, edição, essa parte não me conquistou. Achei muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, mas também foi só uma experiência. Sim. No entanto, a parte de estruturar guiões, esta parte do backstage e da parte da entrega, de ligar o microfone e falar, eu gosto. Agora a parte de edição não me conquista, de produzir. Okay. Mas achas que é uma parte importante? É uma parte muito importante. Pronto. Claro que sim, valorizo quem o faz. Ok, então também os podcasters também têm que arranjar ajuda a esse nível, se por acaso tiverem esse não gostar um bocadinho como tu, Daniela. Sim, claro que sim. E há sempre ajuda, e há sempre apoio, e há quem o faça. E lá está. Eu tive a sorte de conseguir delegar essa parte e focar-me só na mensagem e na entrega do conteúdo. No entanto, se começasse a solo e se tivesse que o fazer, não iria ser um impedimento. Claro que podia não ser com tanta qualidade no início, mas seria um passo a passo e seria algo que seria execuível. Eu acho que é importante quem está a começar olhar e ver o que é que está ao seu alcance e o que é que consegue fazer no primeiro momento. E o que não conseguir, perceber que também consegue ou delegar ou aprender novas competências, porque eu aprendi imensa coisa com podcast, e é possível aprender, e hoje em dia temos ao nosso acesso imensas ferramentas, vídeos a explicar, por isso não é um impedimento e não é uma desculpa, e conseguimos começar com pouco, mas o que é importante é nós começarmos. Então vamos lá, quem está agora cheio de vontade de fazer um podcast, o que é que deve fazer? Pensar qual é a mensagem que quer transmitir. E entrar em contacto, se calhar, com a Daniela Crespo. Não Sim, sei. pode ser. Também pode ser. Se gostou de me ouvir até agora. Daniela, eu gostei imenso de conversar contigo. Eu também. Até uma próxima. Daqui a um ano voltamos a falar sobre... Pode ser, combinado. O Bem Fala Quem Está de Fora e sobre a mentoria. Obrigada, Daniela. Até breve. Obrigada. Daniela Crespo, coach de comunicação e autora do podcast Bem Fala Quem Está de Fora, que podes e deves ouvir no podcast. Política, futebol e música é sobre tudo isto que converso já a seguir com o Tiago Loureiro. O Tiago é colaborador habitual do Por Dentro Com, é especialista em SEO e redes sociais. Olá, Tiago. Olá, Elizabeth. Olha, hoje vamos fazer um bocadinho de futurologia, não é? Vamos saber o que é que ainda vai acontecer neste ano de 2024 e como é que os podcasters podem aproveitar estas oportunidades. Começamos por onde? Exatamente. 3 grandes temas para o que resta de 2024 e começamos por um tema que já aqui trouxemos em outros episódios, que é o cenário político. É um tema, como eu disse, que já tocámos aqui um bocadinho anteriormente e é Estamos numa altura em que meio mundo vai a eleições, não é? Durante este ano. E este fator acrescido ao cenário de mudança que estamos a viver, de novas políticas em ascensão, instabilidade, guerras, cada ida à urna tem
uma importância acrescida, já tem muita, tem um bocadinho ainda mais. Isto porquê? Porque vamos ter eleições europeias, que geralmente são umas eleições que não têm assim tanta relevância, não damos assim tanta importância. Mas este ano, devido aos movimentos populistas de direita que temos vindo, que estão a crescer não só em Portugal como por toda a Europa, muitos deles que se mostram até contra a União Europeia como nós a conhecemos, e isto gera, claro, aqui questões, instabilidade, e as pessoas vão automaticamente procurar mais informações acerca do que é que se passa sobre esta ida às urnas. E então isto significa uma ótima oportunidade para a comunidade de podcasts, para se chegarem à frente com informação, escrutínio, debate de opiniões e trazer informação, que basicamente é a grande força do podcast, é ser mais uma voz e obrigar-nos a pensar mais sobre os temas. Nestes meandros, para além da política, temos também ainda outros eventos que podem provocar a produção de podcasts. Exatamente, e para aligerarmos aqui um bocadinho a conversa, assim, um bocadinho do cenário político, falamos de desporto. Temos 2 grandes acontecimentos durante o verão de 2024. Temos os Jogos Olímpicos e o Europeu de Futebol. Começando pelos Jogos Olímpicos, França está a investir, os Jogos Olímpicos vão ser em Paris, e França está a fazer um grande investimento para dar um refresh aos Jogos, trazer coisas diferentes. São 48 modalidades que têm pelo menos 2 delas são novas. Uma delas, imagino-se, é o breakdance. Oh meu Deus, É sério? verdade, é o breakdance, é a modalidade Muito olímpica. bom, muito Pronto, bom. estamos a falar de um evento esportivo que junta mais de 10 mil atletas, uma cerimónia de abertura que, pelo que temos visto noutras ocasiões, noutros Jogos Olímpicos, tem sido sempre dentro de estádio. Desta vez vai ser no Rio Sena. Vamos ter recintos desportivos fora de recintos desportivos, digamos assim, ou seja, vamos ter o torneio de vôlei de praia a acontecer à beirinha da Torre Eiffel, vamos ter o campeonato de surf a acontecer no Tahiti. Enfim, há aqui muitas coisas interessantes para explorarmos o tema. E depois o Euro 2024, não é? Que é um evento que dispensa apresentações. Portugal é apresentado como um dos favoritos, os especialistas indicam que Portugal é um dos favoritos à conquista, exatamente. E acho que dispensa apresentações. É futebol, tem Portugal como candidato e como tal as oportunidades de podcasts são imensas dentro deste género. Mas ainda há mais temas que podem motivar a realização, a produção deste formato. Temos a música este Era o que ano. faltava. Exatamente. Temos regresso ao Rock in Rio este ano. Claro que sim. E juntar Rock in Rio a todos os outros festivais, digamos, multidisciplinares na música. Em Portugal já existem festivais de todo o tipo de música, não é? E agora, com a realização este ano do Rock in Rio, é mais uma oportunidade para se falar de música. O festival até vai ter uma nova localização, há coisas a acontecer, há coisas a movimentar. Então representa aqui mais uma oportunidade para criar podcasts. Quem gosta de música tem aqui mais uma grande. Exatamente, quem quiser pôr mãos à obra tem aqui 3 ótimas sugestões de 3 grandes temáticas. Grandes temas. Exatamente. Tiago, até para a semana. Até para a semana, Elizabeth. Para o Obrigado. próximo episódio. Futebol e música, excelentes oportunidades para começares o teu podcast durante os próximos meses. Há muita audiência para estes 3 temas durante o ano de 2024. Este ano, o Rock in Rio celebra 20 anos de presença em Portugal. Pela primeira vez, em 2004, subiam aos palcos do Parque da Bela Vista, em Lisboa, conceituados artistas de renome internacional. Mas o Rock in Rio revelou ser muito mais do que um conjunto de concertos. Trata-se de um conceito de entretenimento que conquistou em Portugal muitos, mas mesmo muitos milhares de fãs incondicionais. E neste ano, em que comemora 20 anos e ocupa um novo espaço na capital, o Parque Tejo, a RFM apresenta Untold Stories, um podcast onde vais ficar a conhecer todas as histórias ainda desconhecidas sobre a presença do Rock in Rio em Portugal. Os primeiros episódios já estão disponíveis no podcast. Bem-vindos a mais um episódio do Rock in Rio Untold Stories, em parceria com a RFM. Este episódio enche-me de orgulho e emoção, porque ao meu lado tenho colegas de trabalho, pessoas que já conheço há mais de uma década e que têm muitas histórias e boas para contar de bastidores. Começo aqui pela esquerda, António Mendes, diretor da RFM, o nosso chefão, que esteve, e começo já por ti, António, até porque o António esteve na primeira reunião em que Roberto Medina chega a Portugal e fala com parceiros rádio para apoiar o Rock in Rio.
Como é que foi essa história? Essa história foi incrível, porque nós soubemos que o Rock in Rio vinha para Lisboa e então montámos um cerco a Roberto Medina. Descobrimos, andámos à procura de saber qual era o hotel onde ele estava. Eu acho que se pode dizer, estava no Hotel da Lapa, em Lisboa. Não vou dizer o nome do quarto, nós nem sequer fomos perto do número do quarto. Montámos um cerco e fomos numa embaixada, uma autêntica embaixada de pessoas da rádio, ter com o Roberto Medina a esse hotel, Hotel da Lapa. E fomos recebidos junto a um piano. Na altura foi mesmo uma extensa embaixada e uma das memórias que guardo é António Sala ao piano, o mítico António Sala. Estava lá? Ao piano, foi nessa embaixada, Roberto Medina. Claro, fomos todos para impressionar, mostrar os nossos dotes e Roberto Medina a ouvir António Sala tocar piano. Foi uma coisa incrível. Isto foi 2002, 2003? O Rock in Rio começou em 2004, foi um ano e pouco antes do Rock in Rio ir para o Parque da Bela Vista. E tu guardas na memória algumas palavras em específico do Roberto Medina? Guardo em particular aquela que era a coisa que toda a gente queria saber na altura, diz-me o cartaz, qual é o cartaz? E o Roberto olhou muito tranquilamente para nós e disse: vocês estão aqui por causa do cartaz, é melhor irem embora. Porque o Rock in Rio é bem mais do que apenas o cartaz. O Rock in Rio, e como depois se veio a ver, o Rock in Rio é todo um projeto muito grande que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, se forem as rádios do Rock in Rio. E felizmente ficámos como rádios do Rock in Rio. RFM Untold Stories, vale a pena ouvir, é sobre todas as histórias do Rock in Rio que ainda falta contar. E já se contam às centenas o número de podcasts que já fazem parte do Popcasts. Se também queres que o teu conteúdo esteja nesta plataforma única de conteúdos de língua portuguesa, só tens de entrar em contacto connosco através do endereço ajuda@popcasts.pt ou nas nossas redes sociais. Também podes usar este e-mail para me dizer o que pensas sobre este podcast. Ideias, sugestões, convidados, fico à espera das tuas dicas. Este episódio de Por Dentro com fica por aqui. Eu sou a Elizabeth Costa. Hoje conversei com a Daniela Crespo, coach de comunicação e a autora do podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Como sempre, contei também com a colaboração do Tiago Loureiro, especialista em SEO e redes sociais. Marco o encontro contigo no próximo episódio de Por Dentro com. Até lá!